professor de profissão, estamos tentando também ser de vocação e de coração. A tarefa não é fácil, mas nos sentimos honrados pela possibilidade. E sempre é uma alegria retornar a esse lar, a essa casa de oração, de trabalho, onde nós nos sentimos abraçados pelos amigos, pelas amigas que estão aqui, que nós já conhecemos, e também por fazer outros laços, ainda que não sejam laços efetivos, mas espiritualmente estamos aqui todas e todos trocando. Então, quanto mais nós vibramos no bem, vibramos na paz, vibramos no amor, nós estamos contribuindo para fortalecer esses laços que com certeza envolvem a todos nós, a todas nós nesse momento. Então, gratidão por essa oportunidade sempre. Então, sempre que nós falamos sobre algum tema, nós procuramos remeter esse tema, esse título, essa mensagem a alguma passagem, alguma circunstância do Evangelho. Eu acho que na nossa vida a gente precisa estar sempre trazendo Jesus para perto de nós. Muitas vezes a gente procura estar com Cristo, procura o convívio com a sua figura divina, mas muitas vezes, em função das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, nós adiamos essa possibilidade. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas de teus pés no chão. Penetrei-me pelas lâminas de angústia, dilacerando todas as minhas ambições em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e detive-me vencido. Defrontei-me um dia 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada. E amei-a. A sua voz sem palavras e a música de sua necessidade fizeram então encontrar os 3. O próximo, a mim e a ti, ó Senhor soberano da minha vida. O princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E o Verbo se fez carne, segundo a poesia de João, evangelista, e habitou entre nós, e vimos então a sua glória. E perguntado foi então João Batista: és tu Cristo? E ele respondeu que não. Ele viria então após, da qual ele não seria digno então de desatar a correia das alparcas, da sandália. Dizia ele que ele era a voz que clamava no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como dizia o profeta Isaías. Então nós encontramos muitas e muitas referências acerca desse que é a luz da vida. Ele se intitula: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca andará em trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, dos meus ensinamentos, da minha vivência. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim não terá fome e também não terá sede. Jesus, segundo Emmanuel, é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível, inextinguível, brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, amando-nos e nos auxiliando e nos trazendo o caminho há quase 2 milênios, há quase 20 séculos. Mas é importante lembrar que, segundo a doutrina espírita e o próprio João Evangelista, o trabalho do Cristo não se inicia
na manjedoura. O trabalho do Cristo já se inicia muito antes. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, o Cristo, Jesus, faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida, cuja comunidade já esteve próxima à nossa região da Terra em duas situações. A primeira, quando justamente a Terra estava se formando, se destacava da nebulosa solar a massa incandescente que viria a originar, então, o nosso planeta Terra. Então, Jesus lá já arquitetava todo esse processo evolutivo. E a segunda vez em que se reunira essa comunidade foi justamente quando se decidia sobre a vinda do Messias para estar entre nós. Então, vocês percebam a dimensão que é, a dimensão que foi e a dimensão que sempre terá a vinda do Cristo entre nós nesse período em que esteve conosco encarnado. De maneira que, voltando ao início da nossa conversa, nunca será demais, pelo contrário, nos remetermos ao Evangelho, nos remetermos à mensagem do Cristo. Pelo contrário, essa mensagem, a vida do Cristo, é que é o nosso porto seguro. É aquela que vai nos direcionar para o caminho correto e vai nos trazer a verdadeira felicidade. Aquela felicidade que não tem mescla, aquela felicidade que não é pela metade, aquela felicidade que não acaba logo em seguida, mas sim que nos mantém num estado de paz interior, que nos permite enfrentar os obstáculos e as dificuldades com a consciência tranquila e a paz no nosso coração. E há uma mensagem do próprio Cristo, no seu Evangelho, relatada então por Mateus, em que Jesus está saindo com os seus discípulos do templo, e eles então fazem menção àquilo que era uma suntuosidade do ponto de vista da construção física, e falam, então, vede, mestre, quanta beleza, como que construção bonita. E aí então Jesus, na verdade está em Marcos, no Marcos 13, Jesus ele comenta de que não restaria pedra sobre pedra que não seria então derribada, que não seria colocada ao chão. E obviamente faz aqui Cristo uma metáfora mostrando justamente que haveria o finalizar de alguns ciclos, porque todos nós estamos sujeitos a vários ciclos, né? Então haveria de finalizar um ciclo para dar-se início a outro ciclo. A doutrina espírita nos explica, na lei de destruição, se não me engano, a 5ª lei ou a 6ª lei das leis morais, que fala que, na verdade, a destruição não é senão a transformação que visa o melhoramento e o aperfeiçoamento. Então, muitas vezes, aquilo com o qual nós nos deparamos e nos constrange pelas características de destruição, de fato, tem uma razão, e essa razão vai ao encontro do aperfeiçoamento. Vai ao encontro da lei que vai falar sobre a questão do progresso, né? Então, todos nós encarnados, estamos aqui sujeitos também à lei de progresso. Todos estamos evoluindo, uns um pouco mais devagar, outros um pouco mais rápido, mais ou menos conscientes, mas estamos todos progredindo porque todos estamos sujeitas à lei de progresso. Mas os Espíritos nos lembram que quando há um progresso regular e lento, pela força das coisas, mas quando algumas coisas não avançam rápido dentro daquilo que seria o ciclo esperado para esse avanço, a providência divina provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, olhando com os olhos do Espírito, nós vamos dilatando essa compreensão, vamos enxergando em diversas circunstâncias da nossa vida material e moral, na verdade, atuações da providência divina com o fim
de cumprir esses ciclos que estão programados, nos ajudando, nos oferecendo oportunidades para que nós possamos aproveitá-las e evoluir. Mas também tem uma lei que é a lei de liberdade. Então, não há constrangimento na execução das leis de Deus. Ninguém vai ser constrangido a realizá-las. Nós seremos convidados. Se nós formos lembrar lá os trabalhadores da última hora, o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o rei, ele convida, ele faz o convite a todos, ele não constrange para que estes, então, venham até as bodas de seu filho. Então, nós estamos sendo constantemente convidados a colaborar com o Cristo e, consequentemente, com o nosso processo evolutivo na construção desse mundo melhor que virá, porque faz parte do planejamento. Então, obviamente, aqui nós estamos falando já dessa questão da transição que Jesus já comentava em diversas passagens do Evangelho. Por exemplo, quando nós pegamos lá a parábola do joio e do trigo, em que é plantado o joio, mas à noite o maligno vem e semeia, ou melhor, é plantado o trigo, e à noite o maligno vem e semeia o joio. Depois que eles crescem, aparece então o joio no meio do trigo. E aí os servidores falam, bom, queres que nós arranquemos então o joio? Não, deixa o joio lá. Porque se a gente for arrancar o joio, talvez junto a gente arranque o trigo. Deixa crescer que na hora da ceifa, então será feita então essa divisão. Então temos o tempo de crescer, o tempo de frutificar. Mas aqueles e aquelas que não frutificarem com os talentos que lhes foram concedidos, perderão neste momento, neste ciclo, nesta oportunidade, a chance de galgar patamares mais elevados de vivência espiritual, né? Ambientes de mais amor, de mais compaixão, de mais serenidade. E terão que recapitular lições que, por vontade própria, não quiseram realizar no momento aprazado, no momento planejado nesta encarnação, por exemplo, né? Então aproveitemos o nosso tempo. O nosso tempo é precioso. Cada minuto, cada hora, cada dia é preciosa. Não há desperdício na contagem do tempo segundo os parâmetros divinos, né? Cada segundo é fundamental. Tem uma mensagem também do nosso irmão Arago, que está lá no capítulo 28º de A Gênese, o último capítulo, onde fala que são chegados os tempos, os sinais dos tempos, e justamente ele vai dizer que nós podemos verificar essa influência do macro até o micro, de nebulosas que influenciam grandes nebulosas e nebulosas menores, até sistemas solares, até planetas, até outras regiões, até chegar na unidade, né, ou nas menores unidades aí da nossa matéria. Tá? E, por conseguinte, vai dizer ele que a matéria orgânica também influencia, reage sobre nós, espíritos. E, obviamente, isso faz todo sentido, porque senão não havia a necessidade de nós reencarnarmos. Então, a reencarnação, ela tem essa perspectiva de oferecer materialmente uma condição onde o espírito possa, naquela experiência, com aquele corpo, naquela família, naquela sociedade, obter as melhores oportunidades evolutivas. Então a matéria reage sobre o espírito. E olha que interessante que ele fala. Sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população tem sua causa nas leis da natureza. Não passando, muitas vezes, de um vago desejo, uma vontade, de uma aspiração, às vezes, indefinida, por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, depois se tornando atos
que vão gerar mudanças até as revoluções sociais que, acreditai-o, também têm a sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo na natureza se encadeia. Tudo se encadeia. Então a gente vai perceber que há todo um planejamento, há ciclos que regem nosso processo evolutivo. Desde o micro, do dia e da noite, do mês, da semana, do ano, décadas, séculos, milênios, até as grandes revoluções das nebulosas, umas com as outras, que também estabelecem ciclos evolutivos. Porque tudo na natureza evolui. Tudo evolui. E assim como, por exemplo, alguns milênios atrás tivemos aí a conclusão de um ciclo que foi de um planeta que guardava grandes afinidades com o nosso, lá de Capela, né, um dos orbes de Capela. Estamos agora também chegando, segundo Emmanuel, no crepúsculo, no encerramento de uma civilização. Estamos entrando então nesse momento de transição planetária. Então, às vezes a gente olha, a coisa parece que está meio esquisita, né? Muita balbúrdia, muita bagunça, muita coisa sendo... parecendo que a gente retornou, voltou, regrediu. Mas vamos lembrar da passagem do Cristo, quando ele fala do templo, né? Então o templo ele vai ser derribado para quê? Para que se construa um novo templo, uma nova sociedade, uma nova ordem social, que é o que está aqui, lá no capítulo 28º de A Gênese. Né? Uma nova ordem, e para isso é preciso mexer nas estruturas que se solidificaram e que serviram, até certo ponto, para um período do nosso processo evolutivo. Mas, chegando nesse crepúsculo, elas precisam então ser revistas e modificadas e reconstruídas. São chegados os tempos, está lá no capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os trabalhadores da última hora. Somos nós. Então nós estamos aí lá nos 45 do segundo tempo, muitos de nós. Ganhamos a oportunidade, aceitamos o convite, porque não somos constrangidos, somos convidados. E estamos aí buscando essa chance de servindo ao bem, servindo ao Cristo, servindo à caridade, ainda que sem o emblema, porque o que menos importa é o emblema, é o crachá, mas é a atitude, é o coração, tendo a oportunidade então de, praticando o bem, auxiliando o próximo, fazendo a caridade, servindo conforme as leis de Deus, nos aproximarmos então deste mundo novo, erigirmos, costurarmos a nossa túnica nupcial para que possamos gozar dessa festa de bodas que está aí, né, prestes a acontecer. Então nós temos essa chance. E aí depende da gente. A escolha vai ser sempre nossa, para que nós tenhamos o mérito das nossas escolhas. Porque se alguém escolher por mim, qual o mérito que eu tive? Então estamos aí nesse crepúsculo da civilização e vive-se agora, segundo Emmanuel, a caminho da luz, uma noite profunda. E quando a gente fala em noite, o que nos vem à cabeça? Falta de luz, pessoa perdida, né? Não consegue enxergar o caminho. Então isso faz parte desse processo de mudança. É muito natural que nós nos sintamos assim. Faz parte. Mas, então nós precisamos buscar. Porque haverá focos de luz, por exemplo aqui, nesta casa, em outros lugares, e que nós possamos então nos orientar para que essa treva, essa noite profunda não nos tire a chance de continuar caminhando em direção ao bem. Então, quando nós temos a intenção de fazer o bem, de nos melhorarmos, e de termos então consolidado essa credencial para adentrar a esse mundo de regeneração, que é o que todos nós imaginam queremos, onde haverá perfeita equidade presidindo as relações sociais. Olha que bonito isso.
Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Os mundos regeneradores. Perfeita equidade presidirá. Imagina um mundo sem fome, sem miséria, todos se ajudando, ninguém furando fila, todo mundo se cumprimentando, todo mundo fazendo o bem do próximo, ou se esforçando para fazer, reconhecendo que ainda tem coisas para melhorar, mas já se esforçando para fazer o bem. Quem que não gostaria de gozar de um ambiente como esse? Então nos é dada essa oportunidade. E aí nós vamos relembrar então aquela passagem de João Batista, quando nos convida a endireitar os caminhos do Senhor. E aí Emmanuel vai comentar essa passagem para a gente e vai dizer o seguinte, olha só, que é o título da palestra de hoje, né? A voz do Batista, de João Batista, permanece convocando os homens e as mulheres de boa vontade para a regeneração das estradas da vida, do nosso dia a dia. É desse caminho que João Batista fala, do qual ele se refere. Em todos os tempos houveram pessoas que se candidataram à fé, se candidataram a um trabalho, numa religião ou em outra, em alguma situação, buscando cumprir com a sua consciência os deveres que acreditava que lhe cabiam naquela situação. Mas, muitas vezes, nós não conseguíamos o retorno esperado. Então eu vou lá, faço o trabalho, ajudo, colaboro, mas a minha vida parece que não tem ajudado tanto. Então, cadê esse Jesus que tanto se comenta, que tanto se fala, que viria me ajudar a resolver os meus problemas, as minhas situações? Emmanuel vai dizer, onde estará Jesus que não nos vem ao encontro dos chamados sucessivos? É um filho, é um marido, é uma situação do trabalho que não se resolve. E eu estou lá no centro, ouço palestra, tomo passe, faço um grupo de estudo, levo meus filhos na evangelização, participo do grupo de pais. Não compreendem, nós não compreendemos que, através de mensageiros amorosos, o Cristo se encontra todo dia ao lado de todo discípulo sincero. Falta, muitas vezes, para nós a dedicação ao bem de nós mesmos. Então a gente quer a presença de Cristo, quer o alívio das dores, quer o alívio das situações difíceis, mas nós não fazemos, muitas vezes, a nossa parte. Não nos dedicamos ao bem de nós mesmos. Nós não fazemos o bem para nós mesmos e ficamos esperando. Então, para que se sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso que nós nos proponhamos a retificar os caminhos da nossa vida. Porque o Cristo, com certeza, está sempre, como falou aqui a mensagem, à disposição para nos ajudar. Muitas vezes nós que não percebemos essa ajuda porque o nosso caminho ainda é muito torto, muito quebrado. Nós não conseguimos sentir a presença. Se queres, então, que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da tua existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam, e então senti-lo-ás ao teu lado, dando então a sua bênção. Quando se fala aqui sobre dedicação ao bem de si mesmos, nós vamos lá lembrar de uma mensagem que está no livro O Consolador, questão 351, onde Emmanuel comenta sobre qual o sentido do amar a nós mesmos, ou seja, de fazer o bem a nós mesmos. O que se entende por esse bem a nós mesmos? E aí Emmanuel vai dizer, o amor a nós mesmos deve ser compreendido como a necessidade de oração e vigilância. Deve traduzir-se em esforço próprio, autoeducação,
observação dos deveres que nos cabem, obediência às leis de Deus, de trabalho, perseverança na fé e desejo sincero de aprender. Então, se amar é isso, segundo Emmanuel, é se esforçar para ser uma pessoa melhor. Esse é o sentido que Emmanuel nos traz do alto amor aqui. Mas muitas vezes, nas questões do mundo, nas questões da matéria, nós interpretamos um pouco diferente essa ideia do alto amor. Muitas vezes ligada a atender a caprichos, a interesses pessoais, interesses materiais, gozos materiais. Eu tenho que me dar o direito disso, o direito daquilo. Tudo bem, todos nós temos liberdade, conforme Deus nos deu, para agir da maneira como nós mais nos apraz. Mas vamos entender que, do ponto de vista espiritual, que é a nossa essência, que é o que realmente somos, é a autotransformação, é o esforço na mudança interior que traduz realmente esse amor a si mesmo. Então, orar, vigiar, praticar o bem, realizar a reforma íntima, isso é a tradução do amor a si mesmo. Aqueles de nós que relegam isso para segundo plano, que deixam para quando sobrar um tempinho, enfim, está demonstrando que vota muito mais interesse para as questões passageiras da vida material, que são passageiras, do que aquelas que ficam, que são as da vida espiritual. E quando a gente desencarna, então, e vê que, puxa, chegou com a bagagem desencarnou com a bagagem material talvez muito bem estabelecida e segura, mas com a bagagem espiritual ali bastante frágil, porque de fato não usou os talentos que Deus nos deu para multiplicá-los. Pelo contrário, pegou o talento que tinha e guardou e enterrou. E quando volta, fala assim, cadê os talentos que eu te dei, que eu te emprestei? Então, amar-se é buscar de todo jeito evoluir, aproveitar as oportunidades para evoluir. E aí sim, aí quando nós estamos nesse esforço íntimo de buscar a nossa evolução espiritual, de nos transformarmos, de desfazer em nós ainda as imperfeições que vigoram durante milênios e séculos, ligadas todas à raiz, que é o egoísmo, que é o interesse pessoal, que é o primeiro eu, depois o outro, para pensarmos no bem comum, no sacrifício, que é a virtude por excelência, a caridade desinteressada. Então nós estamos aí conquistando a possibilidade de realmente trabalharmos nessa vinha do Senhor e junto com Ele construirmos e habitarmos esse mundo melhor. Endireitando então os nossos caminhos. Porque ser discípulo de Jesus, mas aquele discípulo de longe, que não se compromete tanto, que não se envolve tanto, que não se dedica tanto, que não se sacrifica tanto, é mais tranquilo. Que tenta mediar as questões do mundo com as questões da vida espiritual. Mas aquele discípulo de perto, aquele que realmente, sinceramente busca uma transformação íntima, busca vivenciar os exemplos de Jesus, busca vivenciar os seus ensinamentos, esse é mais difícil. Mas o resultado, com certeza, vai ser muito mais valioso. Conta, irmão X, que era Efraim, soube então que Jesus estava nas redondezas de Jerusalém e ali estava então ajuntando discípulos para construir a sua escola de apostolado, aqueles discípulos mais próximos, pessoas mais próximas que iriam então ajudá-lo nesse processo. Bom, os judeus então viviam sob o jugo dos romanos e esperava-se aquele que viria para libertar os judeus desse jugo, trazê-los então, redimi-los
dessa dor, desse sofrimento. E as histórias que Efraim houvera escutado acerca deste homem que curava leprosos, que trazia pessoas à vida, que transformou água em vinho, era muito compatível com essa expectativa desse príncipe. Então Deus se pressa para chegar-se então à frente do próprio Cristo, de Jesus, e manifestar a sua intenção. Chegando lá, Jesus, sereno, meigo, amável, mas também profundamente angustiado, porque sabia que se aproximavam os dias, embora a entrada vitoriosa em Jerusalém, se aproximavam os dias em que se despediria da sua missão redentora nos braços da cruz. Mas observando a inquietude e a ansiedade de Efraim, que ainda muito ligado às questões materiais, esperava esse príncipe do mundo, que viria distribuir não só a paz, mas bens materiais também, perguntou para Efraim: Efraim, que desejas? E Efraim então diz: Jesus, quero ser um seguidor teu, mas não um seguidor que fica simplesmente acompanhando. Quero estar próximo ao teu coração, quero estar junto de ti, quero estar perto. E aí Jesus, conhecendo, obviamente, a intenção de Efraim, aquilo que movia o seu coração, pergunta: mas Efraim, eu tenho muitos discípulos de longe, muitos. Queres tu ser um discípulo de perto? E Efraim então diz: sim, quero ser de perto. O que eu preciso fazer para ser um discípulo de perto? E aí então Jesus diz: bom, vamos lá. O discípulo de longe, ele às vezes crê, às vezes não crê, às vezes pratica, às vezes não pratica. Mas o discípulo de perto daria a própria vida para justificar as leis de Deus, a sua consciência. O discípulo de longe ainda se envolve muito com os obstáculos, se entretém muito com as questões passageiras da vida, misturando esses prazeres com alguns interesses vagos do reino dos céus. Mas o discípulo de perto sofrerá, buscando esse reino de Deus, as angústias do serviço sacrificial e incessante. Aquele que é de longe, ele ainda mantém recursos, ainda dispõe de recursos para facilmente se encolerizar, se enraivecer e se justificar diante desses sentimentos. O de perto não. O de perto amará com todas as suas forças, através dos anos, desenvolvendo então inalterável paciência para compreender e ajudar. O discípulo de longe, de vez em quando, alegará que tem dificuldades para se concentrar no trabalho, se concentrar na oração, no contato com Deus. Mas o de perto estará sempre em constante vigília, sempre em constante cuidado para manter o pensamento ligado a Deus. O de longe buscará andar em estradas floridas, em estradas tranquilas, mas o de perto muitas vezes seguirá ao meu lado pelo atalho espinhoso. O de longe terá pressa em possuir os bens materiais. O de perto terá prazer em dar sem esperar retribuição. O de longe encontra somente alegria, então, na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento e do desapego. O de longe se melindrará muitas vezes, se sentirá muitas vezes chateado, entristecido. O de perto, no entanto,
encontrará fortaleza para perdoar sempre e recomeçar sempre o esforço no bem, quantas vezes forem necessárias. O de longe, quando cooperar, sempre esperará retribuição, honras, reconhecimento. O de perto servirá com humildade, obscuro, mas feliz. O de longe deixará o seu testemunho e a fé para quando tiver tempo, quando der, quando sobrar um tempinho. Né? O de perto, entretanto, estará sempre pronto a aceitar o testemunho e o martírio em obediência aos desígnios de Deus. Após, então, alguma pausa, Jesus perguntou: assim mesmo, aceitarias ser o meu discípulo de perto? Efraim, então, confundido, pensou e falou: Senhor, os teus ensinos são maravilhosos. Eu vou até a casa de oração, ao templo, vou fazer uma oração, e dentro de 1 hora mais ou menos eu estou de volta. E aí sim, eu venho aqui confirmar o meu voto de discípulo de perto. Mas Jesus esperou, e Efraim não voltou. É claro, nós estamos sempre buscando um sacrifício. Mas a reflexão aqui é até onde que nós conseguimos ir com a nossa mudança interior. Até onde nós podemos dar mais para o nosso sacrifício pessoal. Será que já estamos endireitando os caminhos com verdadeira boa vontade? Ou ainda estamos deixando para a hora em que temos tempo, esperando honrarias, perdoando quando convém, quando não convém eu realmente não perdoo, aceitando os sacrifícios da vida como oportunidades benditas para o meu processo evolutivo? Então Cristo nos convida. São chegados os tempos em que se operarão as transformações planejadas. Benditos são os que houverem trabalhado na vinha do Senhor sem outro interesse senão o da boa vontade. O seu sacrifício será pago pelo centro daquilo que houverem trabalhado. Então que possamos aproveitar, dar as mãos e fazer a nossa parte. No centro espírita, na família, no trabalho, seja onde nós estivermos. A construção do reino de Deus começa dentro de cada um de nós. Então que façamos a nossa parte, endireitemos o nosso caminho, para que quando nós voltarmos então à verdadeira vida, que é a vida espiritual, tenhamos a consciência mais tranquila do dever retamente cumprido nesta grande oportunidade. Um grande abraço e até um outro momento. Que assim seja.